Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite, pela obra de salvação que o Senhor fez em minha vida, me tirou do mundo do pecado, me prometeu a coroa da vida eterna, ser tão somente por um filho fiel e guardador da sua palavra. Agradeço a Deus. Nasci num lar cristão, meus pais eram crentes, 10 anos comecei a tocar, 12 anos Deus me chamou aqui nessa igreja. No mesmo ano fui auxiliar de jovens e menores, preparou a sua esposa, uma das suas filhas para ser a minha esposa, presenteou meu lar com 2 lindas filhas. E o tempo passou, 13 anos de casado, e o Senhor completou esse ano uma das promessas que fez em minha vida, me colocando sem condição alguma e merecimento algum, como cooperador de jovens e menores no bairro do Olaria, aqui em Carapicuíba. E eu confesso que não imaginei eu que era tão pesado esse ministério. Sempre viajei muito, orei, conheci homens de Deus, tive o prazer de ver muito milagre. Mas como cooperador de jovens e menores, eu vi que a mocidade necessita de mais uma oração daquele que atende. Eu comecei a orar mais do que eu orava. Quando o servo de Deus anunciou, o Senhor visitou meu coração. Uns domingos, 2 domingos atrás, estava na reunião de jovens. O Senhor já fez muita obra conosco, mas uma que marcou agora a minha vida e a minha esposa também. Nesse domingo eu mandei uma mensagem no grupo dos auxiliares e disse que não teríamos ali recitativo e conversaríamos alguma coisa junto à mocidade sobre a palavra, e assim foi feito. O Senhor nos abençoou junto às crianças, começamos a contar ali uma historinha. Glória ao Senhor. Quando acabou aquele santo culto, uma mãe veio me procurar. Fazer os irmãos de vago, tudo bom com o irmão? Falei, tudo, irmão, preciso falar com o irmão. O irmão nunca vi na reunião de jovens aqui com o irmão já esteve na minha casa visitando os meus filhos, mas esses dias à noite eu tive um sonho com o irmão, a sua esposa, e eu fui buscar a palavra na Vila Municipal, e o Senhor confirmou que era para mim estar vindo aqui falar com o irmão. Mas eu, quando congreguei hoje, tudo que o Senhor deu, que o irmão passou para a mocidade, foi confirmação daquilo que eu vim buscar. E ela mencionou, o irmão vai visitar o meu filho, o irmão conhece ele, glória ao Senhor, vai visitar ele, irmão. Eu estou com medo de uma grande desgraça acontecer na minha vida, mas Deus confirmou a ida do irmão lá, mas o irmão busca de Deus, e quando Deus confirmar, o irmão vai, irmão. Confesso que aquele pedido daquela mãe caiu dentro do meu coração, e todos os dias eu orando, buscando a palavra, e Deus nada falava. Mas um dia, um sábado à noite, eu fui na cidade de Itu, em uma oração junto com os irmãos, eu me encontrei com um anjo, glória ao Senhor. Eu tinha encontrado há muito tempo atrás, lá no estado de Rondônia, e quando eu me encontrei com esse anjo, Deus me apresentou ele como o anjo do penhor, e ele mencionou para mim, naquela visão que eu tive, que aquele anjo, aonde ele entra, ele batiza a alma com a promessa, ele liberta, ele canta. E Deus me revestiu de uma força muito grande naquela oração. Deus me confirmou para estar no outro domingo à noite naquela casa. Fui eu para a reunião de jovens e menores, e eu não conseguia atender a reunião direito, eu chorava. Eu vi aquele anjo do meu lado, a glória de Deus nos tomou muito grande naquela reunião. Aí eu agradeço o Senhor, irmão, foi o dia, eu pedi oração para a mocidade, que a visita era pesada, e quando deu a noite, após o santo culto, eu e a minha esposa deixamos as minhas filhas e fomos naquela casa. E para resumir, irmão, entramos naquela casa, aí deu glória ao Senhor de nossos irmãos, uma família, mas um ambiente muito difícil, pesado. Aquele moço bem magro, os olhos fundos, glória ao Senhor, uma ira dentro dele. Comecei a conversar com ele, e quando comecei a conversar, fazer algumas perguntas, ele disse assim, irmão, eu não vou mentir por irmão, eu sou fraco, glória ao Senhor, eu já me envolvi com droga, já me envolvi com tanta coisa. Depois que o irmão veio na minha casa, Deus abriu a porta de emprego para mim, Deus cumpriu aquilo que Deus falou dentro da minha casa, mas até hoje eu não vi R$1 do meu pagamento, tudo vai na droga, vai na bebida, com mais amizade e companhia. Irmão, eu odeio meu pai, glória ao Senhor, eu não aguento ver meu pai. Eu já vi o dia de eu matar e tirar a vida do meu pai. Se Deus não passar na minha casa, ou eu morro, ou ele vai morrer pela minha mão, glória ao Senhor.
Senhor. Quando ele disse aquilo, irmão, eu senti o peso daquela visita. Uma angústia tomou minha alma. Eu senti que nós estávamos sozinhos ali, mas eu clamei a Deus. Deus me revestiu de um poder. Eu comecei a falar com aquele moço. Uma autoridade do céu me pegou. Você mata ele se Deus não permitir, se Deus permitir. Mas se Deus entrar dentro da tua casa hoje, e quando ele vai entrar, vai limpar cômodo por cômodo, coração por coração. Quando ele entra aqui, coloca o perdão dentro dessa casa. Onde a morte existe, ela não vai existir mais. Mas a vida vai te tomar e o nome de Deus vai ser glorificado. Dobrando o joelho naquela casa, uma glória de Deus nos tomou. Aquele moço chorava bastante. Quando levantamos da oração, o semblante do moço estava diferente. Já não estava mais com aquele rosto fechado, bravo, mas já estava um rosto brilhoso, um olho bonito. Glória ao Senhor, as lágrimas nos olhos. Ele me deu um abraço, me agradeceu, me levou até o portão. Glória a Deus. Eu nem esqueci a minha pasta, irmão, minha Bíblia lá. Eu fui buscar minhas filhas da casa dos irmãos. Quando eu voltei buscar, aquele mesmo moço veio me receber com uma alegria muito grande. Eu já nem parecia a mesma pessoa. Fui embora para minha casa. Ali no domingo passado, glória ao Senhor, retrasado, foi a busca de dom da congregação do Laria. Aquele moço estava congregado na busca de dom. Quando acabou a busca de dom, ele veio me saudar. Quando ele me saudou, começou a chorar. Eu soltei um abraço, não aguentei. Quando eu abracei ele de novo, Deus devolveu a linguagem para eu. Eu sinto de contar isso. Aleluia! Ele me salvou e disse que naquele mesmo dia, o moço que não queria meu pai, que queria meu pai morto, o pai entrou dentro de casa. Ele salvou o pai com a paz de Deus, deu um beijo no rosto dele e disse: pai, eu te amo. Espírito da morte, vai embora daqui. Só 8 meses de ministério. Peço oração para a mocidade. Ajuda nós em oração. Glória ao Senhor, precisamos. E peço encarecidamente, sem demagogia alguma, irmão. Alguém olha para o ministério, qual é fácil? Não é fácil estar no meio da mocidade. O meu sonho é entrar dentro do coração da mocidade do Laria. Ora a Deus por nós. Assim o Senhor, quando nos der esta vitória, também glorificaremos a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Tira da bagagem um assunto para nós aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, eu tinha 21, 22 anos e morei no Paraná. E quando eu cheguei naquela cidade, tinha lá 2 músicos, 2 jovens, que estava causando muitos problemas lá. Eles tocavam de forma desordenada, não respeitavam. Então isso trouxe uma tristeza muito grande para o ancião, para o diácono, lá, o cooperador. E há alguns meses, eu estando morando lá, fui colocado como cooperador de jovens. Fui apresentado num domingo e no sábado próximo nós fomos para Apucarana para participar então da minha primeira reunião do Ministério como cooperador de jovens. E na ida, o ancião, eu fui com o ancião e com o diácono,
E eles disseram assim: olha, o irmão sabe que a reunião tem um pouquinho jovens, e agora você precisa orar a Deus para apresentar auxiliar. Tivemos aquela prosa, fomos lá para Pucarana, pernoitamos lá, depois congregamos em Mandaguari. E no domingo, quando voltávamos, eu no banco de trás adormeci. E eu sonhei que eu estava apresentando para auxiliar um daqueles meninos. E eu acordei, ainda na viagem, coloquei assim, entre o diácono que estava dirigindo e o ancião, me coloquei assim entre os dois e falei assim: irmãos, Deus mostrou para mim quem é para ser auxiliar. Aí eles brincaram: nossa, rápido. Falei: eu também achei rápido. E quem que é? Eu falei: é o fulano. Os dois ficaram mudos. O diácono falou assim: gozado, nós comemos a mesma comida, não estamos sentindo mal. Esse sonho deve ser comida estragada. Eu falei: Ele falou: porque esse menino aí, nós não queremos ir mais nem para tocar em Santa Ceia no sítio. Nós não levamos mais eles. Eles tocavam trompete. Não. Aí o ancião falou assim: irmão, a gente vê que o irmão é um menino mesmo. Volta a dormir. Eu falei: irmãos, perdoa, vamos fazer assim. Agora fica para os irmãos escolher. Eu já vi que sou péssimo para apresentar as pessoas. E voltei a dormir. Esqueci. Passou uma semana, o ancião falou para mim assim: irmão, apresenta o moço. Falei: qual? Aquele lá que você falou. Falei: não, mas os irmãos falou que não pode. Não, mas depois que você falou aquilo, eu não durmo mais. Apresenta ele. Aí eu falei assim: bom, como vai ter mais gente, o irmão vai lá apresentar, né? Falou: não, apresenta você mesmo. Eu fiquei todo empolgado, porque, imagina, operador de jogos, eu já tinha atendido com 14 anos aqui no interior, mas já fazia umas partes de tempo que eu não ocupava o ministério. E eu me senti tão importante, e falei: meu Deus, vou apresentar os auxiliares. Aí eu avisei a irmandade, encheu a igreja. E no dia da apresentação, os dois sentavam juntos. Eu aqui atendendo o culto, e ele cutucava um, cutucava outro, assim, porque eu via o que ele falava. Então eu falei assim, falei: bem, irmãos, tudo muito formal, né? Muito sério. Falei: irmãos, agora vamos apresentar os auxiliares. Olha, eu vou dizer para vocês, nós vamos apresentar os auxiliares aqui, mas esses auxiliares que nós vamos apresentar, vai ganhar alguns conselhos, hein? Então, quando chamar, vem aqui na frente. Quando eu falei o nome desse menino, ele ficou branco. Ele já era branco, mas ele ficou transparente. Ele abriu os olhos assim, como quem diz assim: o irmão não está errado. Não. Você sabe que eu achava até que eu estava errado. Sim, dado a todo o comentário que saiu a respeito dele. Mas eu falei: faça favor, irmão, vem aqui à frente. Parecia assim, aquele tempo nós tínhamos o irmão João Vieira Marçal, não sei se vocês conheceram. Ele falava bem forte. Eu quase que estava imitando ele. Vem aqui à frente. Aí ele veio. Falei: irmão, olha aqui para nós. Você vai ser auxiliar. Mas não é só para entregar papelzinho, não. Porque isso daí eu mesmo faria. O irmão vai ser auxiliar. O irmão ir nas visitas. O irmão ir lá nas caravanas.
Agora nas visitas o irmão tem que ser o primeiro a chegar. Aqui na reunião de jovens, o irmão tem que ser o primeiro a estar aqui. Olha para todo mundo aqui. Meu Deus, a partir de hoje você é o exemplo aqui de todo mundo. E se um dia eu não venho, olha, você acho que vai até ter que atender o culto. Falei, você tem que pregar a palavra. Veja bem aonde Deus está te colocando. Vá sentar agora. Quer agradecer? Agradeça. Rápido, hein? Não igual eu que já estou tomando todo o tempo. Aí ele foi lá, agradeceu. Ele foi auxiliar um ano. Eu quero dizer para vocês que foi um dos melhores auxiliares que eu tive. A partir daquele dia, o problema na orquestra acabou. Acabou. Parou de fazer tudo aquilo. E o outro coleguinha dele perdeu a força, porque um só fazendo baderna não dá muito certo. Então, resolveu o problema. Quero dizer para vocês, ele namorou, noivou, casou, na casa dele começou um culto, virou uma igreja, de lá saiu uma igreja. Ele foi instrutor da música, ele foi auxiliar da escrita, e hoje esse menino, que já não é mais um menino, é um irmão já, tem filhos e tudo, ele é encarregado regional. Deus seja louvado. Mais amor, irmão, sempre. Alguém perdeu um cartão, só traz a senha depois para mim aqui. De quem for depois do culto da mocidade, vem aqui pegar, tá bom? Tem mais algum operador de jogos sempre, tá bom? Deus seja sempre louvado. Amém. Eu agradeço a Deus nessa noite, enquanto nascemos com a geralmente, o tempo certo, o Senhor me chamar nas áreas operativas. Me deu o dom da música, me chamou, preparou também o plano do Senhor, depois preparou os seus filhos para ser minha esposa, me deu um casal de filhos, qual tem sido a alegria do nosso coração. Nós agradecemos a Deus que no ano de 1987, estava na cidade de Minas Novas, no norte de Missão, nós estávamos num culto, naquele dia o Senhor mandou a palavra primeiro de Gênesis, tudo que ele criava, ele é criador de tudo. Ele falou, hoje eu crio algo nessa igreja, e quando não terminar minha obra, ninguém vai ter força de sair de dentro da minha casa. Irmãos, e quando foi encerrado aquele culto, nós começamos a saudar na frente, e o Senhor começou a visitar o seu povo na frente. E a Irmandade, quando viu aqui, voltar tudo para dentro da casa de Deus. Um companheiro meu que estava comigo, pegou um véu, pôs na cabeça de 3 meninos, o Senhor selou os 3 meninos na hora da promessa. Ele virou para a testemunhada, estava lá no sagrão, falou, se você entrar para dentro e pôr o véu, o Senhor selou a promessa agora. Assim, ela entrou, pôs o véu, o Senhor selou a promessa agora. E eu resumindo, naquele dia, o Senhor selou 17 almas. Nós seguimos a igreja, era 11h30 da noite, mas o Senhor tem que nós agradecemos a Deus que uma das obras que foi marcada também, irmãos, terminado dia, o Senhor preparou. Estava muito chuvoso lá na minha cidade, irmãos, tinha pouca gente na igreja, tinha 12 pessoas na igreja. E eu pensei comigo, fazer um culto rapidinho, despedir logo essas crianças na cidade. O Senhor falou, não, você vai fazer um culto normal, porque você não sabe o que vai fazer. Irmãos, então, eu obedeci ao mandado do Senhor. Irmãos, resumindo, naquele dia o Senhor selou todos com a bendita promessa. Quem não tinha promessa, o Senhor selou a bendita promessa. E quem tinha, o Senhor renovou a promessa. Irmãos, tudo isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Nós agradecemos a Deus por essa preparação.
ao sair de posse de provas, pôs a saudação para salvar todos nós com a santa paz de Deus. Hoje à noite eu estou voltando para lá, que amanhã cedo tem que atender a reunião para nos separar as crianças lá na minha comunicação. Eu desejo levar as vossas orações com a santa paz de Deus. Coloca as vossas orações, pedir a Deus por mim. Eu não estou passando por uma prova espiritual já faz 13 anos, o Senhor prometeu que vai libertar. E eu sei que o Senhor vai cumprir a sua palavra na hora certa, vai fazer uma obra que o nome de Deus vai ser glorificado. Sou grato a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Mais alguém certo, irmãos? Teria sua despedida, vou contar alguma coisa aqui. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus, meus perdões, meus pecados, a vida eterna que o Senhor vai me conceder. Se eu for o filho firme e fiel até o fim, graças a Deus, por muitas obras que o Senhor tem feito, sentado ali no banco, o Senhor pediu para nos contar uma obra, o Senhor fez também. Graças a Deus que na idade de 5 anos, o Senhor me selou com a sua bendita promessa. Com 10 anos batizei, com 11 entrei na orquestra, com 12 auxiliar de jovens. Bendito, graças a Deus, bendito ao Senhor, que o tempo da mocidade foi orando a Deus, bendito ao Senhor tocando violão, bendito ao Senhor, e o tempo passou na minha vida, graças a Deus, o Senhor preparou de uma serva de Deus, bendito ao Senhor para ser nossa esposa, graças a Deus que no dia da minha despedida o Senhor prometeu para mim, se eu guardasse a palavra, bendito ao Senhor, se eu guardasse os conselhos de Deus, o Senhor ia fazer uma grande obra na minha vida, graças a Deus. Aleluia, bendito, o tempo passou, 6 meses de casado, o Senhor me separou para cooperador de jovens no Parque Paraíso. Bendito, graças a Deus, aquele dia, bendito, eu perguntei para Deus, Senhor, o que vai ser de nós? Aleluia, bendito ao Senhor, mas o Senhor respondeu, falou assim, aleluia, eu serei teu guia, vou fazer obra. Graças a Deus. Aleluia, bendito ao Senhor no primeiro mês, bendito ao Senhor que nós estávamos junto com a mocidade, bendito um dos anciões mais antigos de Itapecerica, bendito nos ligou e falou, paz Deus, Felipe, eu falei amém, se tá bom, estou bem, graças a Deus, senti da parte de Deus de fazer uma buscadidão na tua reunião de jovens, você aceita, bendito, eu falei, irmãos Deus, ali a porta está aberta para você, bendito do Senhor, pode vir com alegria, vou avisar a mocidade e nós estamos te esperando, graças a Deus. Aleluia, bendito que o servo de Deus veio avisando a mocidade. Os irmãos têm ideia, deu 255 incitativos naquele dia. Graças a Deus que a glória de Deus era muito grande. Aleluia, desde o começo, bendito é o do Senhor, a mocidade dando glória. Aleluia, as crianças chorando, bendito é o do Senhor, graças a Deus. Aleluia, o tempo foi passando na reunião de Job. Aleluia, o Senhor deu uma visão para o servo de Deus, ancião. Ele falava assim, irmãos, bendito eu sinto da parte de Deus de pregar. Aleluia, se nós estivermos em comunhão, nós vamos ligar. Aleluia, entre o céu e a terra uma comunhão. Aleluia, o Senhor vai fazer uma grande obra aqui dentro. E o nome de Deus vai ser glorificado. Eu dou graças a Deus. Aleluia, bendito o Senhor que veio a palavra falou para a nossa alma. Dou graças a Deus que veio a última oração, buscar de dom. Aleluia, as crianças já choravam, a bendita mocidade chorando, manifestando aquela glória. Aleluia, dou graças a Deus que o Senhor foi selando as almas com a promessa. Aleluia, não entendemos a obra que Deus tinha feito. Dou graças a Deus e levantamos, bendito o Senhor da oração. O ancião tomado por Deus, aleluia, bendito sentir de contar a obra, porque tem comunhão para ouvir. Dou graças a Deus. Aleluia, bendito o Senhor que no final da reunião, aleluia, bendito o servo de Deus tomado em cima do púlpito e falou, irmão, é loucura que eu vou pregar aqui, bendito do Senhor, a obra de Deus é feita, bendito do Senhor, aqueles que creem nas obras de Deus, graças a Deus. O Senhor apontou o dedo para nós e falou, cooperador de jovem, aleluia, vai no meio dos corredores, vai lá fora, e tem um moço na janela, todo barbudo, dá um abraço nele, eu vou fazer uma obra, graças a Deus. E como levantamos o nosso bendito de onde estávamos, aí que fomos passando no meio do corredor, o Senhor foi visitando o povo, a mocidade, dando glória. Aí, graças a Deus que cheguei no alto da igreja, o Senhor me tomou numa força muito grande, bendito, e as minhas mãos saíam fogo, dou graças a Deus. E quando saí lá fora, bendito, encontrei aquele moço, e dei um abraço nele, ele
começou a chorar e manifestar, trouxe ele para dentro da igreja. Ali nós não sabíamos do que o Senhor tinha feito. Aí de repente o Senhor falou: irmão, é loucura o que eu vou fazer, mas Deus me manda. Aí eu ponho a mão na cabeça do moço, alguma coisa vai acontecer, porque no abraço do cooperador de jovem, alguma coisa já foi embora. Aí quando ele colocou a mão na cabeça do moço, Deus chamou o moço na hora com a promessa. Aleluia, graças a Deus. E no final da reunião, Henrique veio me saudar. Ele falou assim: paz Deus, Felipe. Eu falei amém. Falei: você tá bom, Henrique? Tô bem. Aí eu vou contar a obra que Deus fez na minha vida. Graças a Deus. E quando eu estava saindo de casa, eu falei assim: Senhor, hoje vai ser minha última reunião de jovem que eu vou, porque tu não me visita mais. Eu ligo, não, a lágrima não corre sobre o meu rosto. Não sinto a tua glória, não sinto o meu coração bater, não sinto a tua força, graças a Deus. E se eu falei assim: Senhor, se tu não me visitar, se tu não me selar com a promessa, aleluia, bendito, deixei uma corda, uma mamãe, bendito, palavra no meu guarda-roupa, aleluia, bendito, eu no céu, eu ia colocar na janela, eu ia me matar. Só que naquele abraço que demos, 7 legiões de demônio foi embora. E o nome de Deus está sendo glorificado. Graças a Deus. O Henrique está congregando conosco. Senhor, preparou o terno. Ali é para glorificar junto conosco, tocar o violão com nós a visita. Estamos dizendo que Deus é bom também na nossa vida. Ali rápidas palavras, bendito também, uma reunião de jovens que atendemos. O Senhor falou assim: hoje eu queimo uma enfermidade incurável aqui dentro. Aí eu dou graças a Deus que no final da reunião de jovens, aí a mocidade sentiu de fazer uma visita, dou graças a Deus. Aí que fomos na casa do moço, o Henrique, desenganado da medicina, com câncer na última vértebra da coluna. Aí o bendito é marcado para morrer em 2 meses. Dou graças a Deus que levamos os violão, tocando com ele com alegria. Aí naquela visita, bendito, o Senhor fala assim: eu vou passar aqui hoje. Aí essa mocidade cantar e ter glória. Bendito o Senhor, eu fazer obra, dou graças a Deus. E naquela visita o Senhor nos visitava muito. Aleluia, bendito, nós tocamos. Aleluia, bendito o Senhor, e nós choramos. E o Henrique chorava, dava glória. Dou graças a Deus que na hora da oração o Senhor falou assim: anunciava, irmãos, a minha mocidade que está aqui hoje. Aleluia, bendito, se vocês der glória para o nosso Deus, o Senhor vai fazer um milagre hoje com o Henrique, sem estrelismo. Glória a Deus. Dou graças a Deus que a mocidade deu. Dou graças ao nome do Senhor que nós vamos orar a Deus. Aleluia, bendito, na oração o Senhor falava: Senhor Deus, o Deus impossível, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac que está aqui presente, o Deus que é o alfa, o ômega, do princípio ao fim. Aleluia, Senhor Deus, hoje nós estamos na casa do Henrique. O Henrique está desenganado da medicina, ele foi marcado 2 meses para morrer. Aleluia, Senhor Deus, mas tu é o Deus do impossível e a força que nos toma. Bendito no Senhor. O Senhor pode fazer uma obra. Aí eu andar de cinto de contar do jeito que foi. Aí um dos auxiliares começou a pegar o violão e começou a dedilhar as cordas. Bendito é o nome do Senhor. E começou a chamar o hino. Aí eu 4, 5, 4 cidadão do céu. E quando ele começava a dedilhar, o Senhor pelo poder da palavra falou: aleluia, bendito, coloca a mão na cabeça do Henrique. E quando trouxe embora que eu vou fazer uma obra. Graças a Deus que assim foi. Aleluia, bendito o Senhor, Tobias tocando violão. E nós colocamos a mão na cabeça do moço. E o Senhor fala da enfermidade do câncer. E está marcado para Henrique morrer em 2 meses. Aleluia, sai da vida do Henrique agora. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Aleluia, bendito que ficamos provados e fomos embora. Aleluia, da casa do Henrique, dou graças a Deus. E na terça-feira, aleluia, o Henrique tinha médico, bendito no Senhor. E no médico que ele passava há muitos anos. Aí quando ele chegou no médico e começou a conversar com o médico pegou o primeiro exame, pegou o segundo exame. E ele chorava e dava glória a Deus. Aleluia, Henrique, nesse exame, você está marcado para morrer em 2 meses. Nesse exame, bendito, você casa
feito, bendito, na minha vida. Então, graças a Deus, bendito, nosso irmão Vacilo atendeu nossa despedida. Foi um dia que ficou marcado na minha vida. Bendito, quantas vezes, bendito, naquela reunião da mocidade, lembro. Aleluia, Deus nos ajuda a passar o que tem que passar nessa terra. Então, graças a Deus por tudo, tenho vindo da mocidade, até por nós do Parque Paraíso, Itapecerica da Serra. Aleluia, por tudo que o Senhor tem feito com a amém bem forte. Senhor, alguém entrou aqui hoje e falou assim, que seria a última reunião. Não é não, bendito é o Senhor hoje. Castelo do demônio vai cair na tua vida. O nome de Deus vai ser glorificado. Amém bem forte, Deus seja louvado. Tenho certeza que tem os demais também, que também tem bastante coisa, mas a hora está indo. Eu creio que essa mocidade tão feliz por tudo que eu vi. É uma coisa que eu sempre, quando estou conversando com os irmãos, eu converso e digo que o resgate dessa alegria, dessa comunhão, dessa coragem, desse desejo de alcançar os sinais de Deus, tem que estar em nós a todo momento. O irmão pediu oração aqui, vocês ouviram que ele está passando uma prova espiritual já há alguns aninhos. Vocês perceberam, muitos ouvindo podem não acreditar. Eu me lembro que eu passei uma prova espiritual de 7 anos. Eu ia nos cultos, não sentia a presença de Deus. Onde quer que eu estava, além de eu não sentir a presença de Deus e não poder sentir o abraço de Deus, eu via todos se alegrando, todos felizes. E até mesmo por eu em algumas visitas, me desprezavam muito. Diziam que era muito frio, muito gelado, não dava glória. Eu me lembro um dia que eu levantei pela manhã no ardor dessa guerra, e eu saí caminhar e eu vi um monte. E eu fui subindo aquele monte perto da minha casa, e me lembro que eu vi uma pedra muito grande, e eu me escondi atrás daquela pedra, me ajoelhei e comecei a orar a Deus. E nunca mais vou me esquecer de uma oração que eu fiz. Eu disse assim: Senhor, já se faz 7 anos que eu bato numa porta, eu não vejo ela abrir. Isso dá muito para mim, porque eu te amo. Não sinto a tua presença, não sinto o teu abraço. Parece que eu sou o problema de tudo. E não bastasse isso, é tanta guerra que o inimigo ele persuade na sua fala de uma maneira, falando tanta coisa. Mas eu só queria te fazer um pedido aqui hoje, porque só tua graça me basta. Esse bem que o Senhor fez por mim, por todas as almas, não tem nenhum bem nessa terra que se compara com a salvação da nossa alma. E por a tua graça me bastar, eu só quero te fazer um pedido aqui hoje. Tu não é obrigado a me visitar. Tu não é obrigado de fazer nada, porque tu já fez, se entregando na cruz por amor à minha alma. Mas eu quero te fazer um pedido aqui hoje. Não me deixe sair de dentro dos teus atos santos. Não me deixe sair das visitas. Deixa eu pelo menos estar perto de ti. Eu agradeço a Deus que depois daquele dia dessa oração eu desci um outro homem e de lá para cá minha vida mudou muito. Então eu sinto de compartilhar isso com a mocidade. Porque em momentos nós queremos fazer tanta prova do amor de Deus em favor das nossas almas, e Deus na sua misericórdia ele mostra o seu amor. Mas tem momentos que Deus quer ver a prova do nosso amor por Ele, e muitos estão lançando a mão do arado e dando as costas pela glória da graça. Então, por mais que, como nós ouvimos, se tiver alguém provado, espiritual aqui guerreado, nunca desafie a glória de Deus por querer trocar ela. Porque só fala de trocar quem nunca deu valor e nunca sentiu. Porque o homem e a mulher que conhece a glória de Deus, ele passa o que passar. Ele nunca tem desejo de trocar. Ele tem desejo de conquistar ainda muito mais. Se falando em tantas coisas voltadas ao ministério, sinais,
Eu também, rapidinho, nessa noite, agradeço a Deus por muita misericórdia e bondade de Deus em favor da minha alma e também dos sinais de Deus no ministério que o Senhor tem a nós confiado, desde cooperador de jovens, embora tenha muito pouco tempo para a mocidade, só 5 anos. E agora também nesse ministério que até hoje sentimos o grande peso. Mas o que nós sempre rogamos a Deus é que os sinais de Deus sejam notórios, não para que nós nos engrandecemos, não, para que o próprio Cristo seja glorificado na nossa boca e que o próprio povo também glorifique a Deus para aquilo que se alcança. Agradeço a Deus que um dia um moço pediu para mim orar no seu casamento e eu fui. Eu agradeço a Deus que quando estava naquele casamento o telefone tocou, eu dei uma saidinha de lado para atender. E era o hospital de Itupeva e um rapaz testemunhado dizendo assim: paz Deus, irmão, amém. Eu não sou crente batizado, mas sou testemunhado. E entrou aqui uma irmã da igreja e ela está endemoniada. E ela pegou o bisturi aqui do médico, pegou as coisas e ela se trancou dentro do banheiro aqui. E nós não sabemos o que fazer para tirar ela lá de dentro e o que fazer. O hospital está de ponta cabeça, todo mundo desesperado. Mas eu lembrei do seu amor, de muita coisa que você conta. E eu estou aqui na recepção, estou ligando, não tem como você vir aqui? Eu falei: rapaz, eu estou longe de Itupeva, estou num casamento do moço de Itupeva para orar para ele. Não tem como eu ir aí, mas vamos fazer o seguinte: você está com o celular aí? Ele voltou, eu falei: me fala o número, eu vou te ligar e você vai de onde ela está agora. Eu vou falar com ela pelo viva voz, tá bom? Tá bom? Então ele falou, eu liguei automaticamente para ele. E eu falei: onde você está? Ele falou: estou indo em direção. E quando eu percebi que ele estava chegando próximo aonde ela estava trancada, estava um barulho muito grande, um desespero de médico, de enfermagem. E ele falou: irmão Cílio, eu já estou aqui perto da porta. Eu falei: fala para que todos se calem por um momento só e deixa no viva voz por mim, por favor. E ele falou assim: pronto, pode falar. E eu disse assim, o nome dela, e falei: em nome de Jesus o Nazareno, eu te saúdo com a santa paz de Deus agora. E de repente ela parou de gritar, parou de falar e se calar. Ela falou assim: olha, o Deus cuja presença nós estamos, ele disse: eu não estou aí, mas ele está aqui, está aí junto com você, vai ver. Então você abre a porta agora quietinha e deixa eles fazer o procedimento que tem que fazer. E nessa semana eu vou na tua casa e vou te dar um abraço e vou dizer que Deus ama a tua alma. Na hora a porta abrir, os céus se não precisa de muita visita como essa. Naquela noite eu provei que Deus ele tem o seu amor na tua vida. E por mais que nós não temos condição de entrar, é para vestir a aliança. Esses dias um irmão chegou para mim e disse assim: irmão Alcir, tem um menino de 12 anos que ele está numa situação que os pais não sabem mais o que fazer com ele. Ele está bebendo gorotinho, ele está tomando muita bebida alcoólica, usando muita droga, e ele também está usando muito narguile, caneta de narguilaria. Está uma situação. O menino vive drogado 12 anos, 24 horas dentro de casa. E quem mexe com ele, ele dá uma surra e a escola falou que não sabe mais o que fazer com esse menino. E falou de expulsar ele. Eu falei: então vamos visitar ele. E quando eu cheguei, eu olhei o menino, mas me cortou o coração. E eu olhei para ele e falei assim: a paz de Deus. Ele falou: a mim, irmão, esse irmão dentro da minha casa. Eu falei: você me recebe? Ele falou: eu falei: então me dá um abraço aqui um pouquinho. Ele veio, me deu um abraço e senta um pouquinho do meu lado. Quero conversar um pouco com você. E eu comecei a conversar com aquele menino, fui conversando, de repente eu vi que ele começou a abrir o coração para mim. E agradeço a Deus que uma hora eu falei assim: o que te dá como motivo por um momento de você ter esses tipos de reações? Ele falou: sabe que é que com 7 anos de idade eu vi um espírito pegar meu pai? E meu pai, ele é da macumbaria, ele bateu tanto em mim, pegou uma faca para me matar. E o desejo dele sempre foi me matar, para nunca me dar pensão. E tem hora, quando isso vem na minha mente, eu sou tomado de vingança, eu quero matar meu pai. E eu acredito que um dia eu vou matar ele sim.
Eu falei assim, não, existe um sentimento mais bonito que eu tenho para te declarar. Ele falou, então prova para mim. Eu falei, você vê que coisa bonita. Se Deus não te amasse, e se o amor do nosso Pai que está no céu não tivesse sobre você, na verdade Ele poderia te matar, mas perdoa Ele. Ele não sabe o que está fazendo, é um Espírito que toma Ele. E você tem que ser o que? Luz, para levar essa luz para Ele também. Para que um dia, da mesma maneira que você provar desse amor, Ele venha provar. Ele venha entender o filho que Ele tem do seu lado. E eu vi que aquele menino começou a chorar. E de repente eu falei, vamos orar. Ele falou, vamos. E naquela hora eu me vesti daquilo que está escrito que Paulo disse para a igreja de Coríntios: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu falei, não tenho ouro para dar para ele, eu não tenho prata, não tenho condição. Eu não sou psicólogo, não tenho como cuidar, não tenho como tratar dele. Mas agora eu vou trazer prata do presbitério que está sobre a minha cabeça. Eu falei, menino, fica do meu lado, que eu sinto de fazer uma oração com imposição de mão na tua cabeça. E toda essa graça de demônio que te acompanha. Cinco minutos de oração, levantou chorando, o menino tá bom, a diretoria não estou sabendo, o que aconteceu foi, a mão foi posição de mão do presbitério, mandou aquele demônio embora, tá liberto, Aleluia! Se for contar de visita, de sentimento como esse, nós passamos a noite. Eu gosto muito de culto de enfermo. Muitas das vezes, hoje, devido a muito compromisso, falta tempo para nós ir. Mas quando foi antes de ontem, uma irmãzinha me chamou e falou: irmão, a minha avó cobra o irmão todo mês, manda ligar para o irmão vir aqui no culto dela. E é o último culto do ano. E ela não está boa, irmão. E sabe o que ela disse? Manda o irmãozinho vir hoje, porque eu não sei se eu vou aguentar a próxima. Eu falei, não, custa o que custar, no nome do Senhor Jesus, nem que segura um pouquinho o horário, pede para os irmãos segurar, nós vamos no culto dela hoje. E eu estava numa guerra tão grande, mas quando eu pisei dentro daquela casa, eu senti uma presença de Deus tão forte. E eu olhei para ela e falei, você me dá um beijo? Ela falou, para mim é um prestígio poder te beijar e te chamar de meu filho. Quando a velhinha me beijou, abrimos aquele culto de enfermo. E eu não consigo atender culto de enfermo, a não ser pregar a palavra andando no meio do povo. Pregar andando no meio do povo. E de repente, quando eu estava pregando a santa palavra, eu estava vendo, eu estava perto da vozinha. Olhei para ele e falei, pô, sabe o que você falou esses dias? Que a idade vai chegando, a velhice vai chegando. E parece que tem momentos você se sente pesado para a família, que você está dando trabalho para os filhos, por certo. Aquela velhinha deu um grito e soltou uma linguagem que parece que eu estou escutando até agora. Por outro lado, o homem junto com ela empurrando a linguagem. Mas quando eu vi que um irmão do meu lado bateu na cabeça dele, eu bati os olhos na hora. Que festa que vocês pulou dentro daquela casa hoje. A velhinha, ela pulava como uma festa tão gloriosa. Eu acho que do jeito que eu vi o senhor aqui, você aguenta muito mais tempo, viu? Ela falou que festa, né? Podia ficar a noite inteira, que estava bom demais. Então agradeço a Deus que isso são frutos do amor daquilo que cremos, que vivemos. Hoje tem muitos que falam assim, se ver alguém na alegria de poder pregar, anunciar alguma coisa, e errou feio. Eu penso comigo, é melhor errar tentando acertar do que errar criticando, apontando, falando mal. Glória a Deus. Ah, se todo moço que está aqui, se toda moça que está aqui, se todo pai, se toda mãe que está aqui tivesse esse desejo, essa coragem de ver alguém que está do teu lado chorando, passando alguma guerra, você tentar ver ele livre, tentando anunciar alguma coisa. A graça está carente dessa coragem. Vocês acreditam nisso? A graça está carente dessa coragem. Porque pode ver que coisa bonita, né? Quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, eu quero acreditar que por um momento Silas, em uma fragilidade, ele olhava e falava assim: Paulo, o que adiantou? Anunciar o evangelho, pregar, olha onde nós estamos aqui agora. Encerrados em prisões, presos.
Eu quero acreditar que Paulo olhou para si, quem falou você que eu estou preso? Não estou preso não. Como não? Olha a cadeia, olha o serrolho. Quem tira nós daqui? Flácias. Você está achando que isso aqui é prisão? E não é? Não é prisão. Como não? Eu vou provar para você já, Silas. Prisão que eu tenho para mim, Silas, é quando a minha boca está calada. Quando as minhas mãos estão atadas. Aleluia! Quando os meus pés não estão caminhando. Aleluia! Aí eu me sinto preso. Mas enquanto essa boca fala, enquanto essas mãos estão atadas, enquanto os meus pés estão caminhando, não existe prisão espiritual. E quando Paulo começou a cantar, a terra começou a tremer, o serrolho começaram a sentir. Por isso que João, quando ele escreveu uma das igrejas de Tiatira, ele disse: olha, o Senhor Jesus, os seus olhos são tochas de chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente. Eu quero acreditar que naquela hora, essa glória, o que João escrevia a igreja de Tiatira, era o que começou a aparecer. Os olhos como chama de fogo enxergaram dentro das cadeias, e os pés como latão reluzente, e começou a brilhar. É quando ele começou a cantar que começou a tremer, a porta da prisão abriu. Onde ninguém chegou a palavra ainda. Sem elas estarem. Eu estava atendendo um presídio masculino lá no Albuquerque, porque tem muitos que dizem que tudo que está lá preso não presta, é ladrão, tem que morrer, mentira. O que está lá é muita promessa. A palavra diz que o Senhor não veio para o sangue, veio para o mundo, ele veio para os doentes, para os caídos. E quantas das vezes nós adentramos por aquelas portas, minha moça? Paz de Deus, irmão. Amém, filha? Tudo bem, graças a Deus. Precisamos só das orações dos irmãos. O que aconteceu? Deixa eu explicar para o irmão. Sou de tal cidade, de tal bairro. Minha comum é essa. Meu ancião é esse. Meu cooperador é esse. Meu cooperador de jovem. Sou organista. Sempre toquei nas casas de Deus. Mas eu me envolvi com umas amizades que eu estava no lugar errado e no momento, na hora errada. Estou aqui hoje, irmão, não pequei. E eu estou com saudade dos recitativos. Estou com saudade da minha mocidade, do meu pai, da minha mãe. Então, se você falava disso, os que estão lá não falam mais isso. Pelo contrário, olhe para que as correntes se abrem e saiam para fora. Eu me lembro que quando nós entramos dentro do raio,
Veio o Faxina, que é o responsável que fica ali na frente, falou: não, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Nós vamos fazer um batismo. Ele falou: hoje não, por quê? Hoje a casa vai cair. Falei: por quê? Ele falou: não, nós vamos estourar uma rebelião daqui a pouco. Por quê? Porque eles não deixam os nossos filhos ficar por nós do pátio. Temos que sair e ficar presos numa salinha? Não, nós queremos o direito nosso que é aqui dentro. Então hoje não dá para fazer batismo aqui não, senão a casa vai cair. E nós não se responsabilizamos por vocês aqui não. Irmão, os irmãos já começaram a me cutucar: irmão, vamos embora, deixa quieto isso aí. E eu aprendi uma coisa, irmão: a coragem da graça tem que estar em nós. Por isso ele não mostrou ser covarde quando ele estava sendo crucificado. E Satanás olhava para ele e disse: é filho de Deus, desce, salva de Deus. Ele foi covarde, ele foi corajoso em resistir às vozes contrárias, para mostrar que ele aderia e reconciliar o povo em Jesus Cristo. Deus é chamado vida eterna, vida comigo. A gente vê muito moço e muita moça encarando o desafio e acha que nos desafia como no tempo da lei. É na espada, olho por olho, dentro e por dentro. Não. Vencer desafios é na coragem do Evangelho. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Eu olhei para ele e falei: deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Esse batismo não viemos aqui por nós mesmos. Esse batismo foi levado diante de Deus, foi orado e foi confirmado por Deus. E eu vou falar uma coisa para você, hein? Todo aquele que cruza o caminho de Deus, ele arruma um problemão pro resto da vida. E aí você me diz agora: pô, irmão, esse apelou. Foi na realidade. Ele falou: guarda um pouquinho aí. Ele foi diante de alguém lá e falou assim sobre essa necessidade. De repente ele falou: irmãos, é Deus com vocês, hein? Falei: por quê? A ordem é que vocês podem fazer o batismo e temos ordem de auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem hoje. Eu falei: então vai buscar água para nós que ele precisa encher o tanque. Subimos na galeria, preparamos o tanque. E eles estavam embriagados, fora de si, e chegava zombando de nós, falando: a casa vai cair hoje aqui, e os crentes também vão ter que correr, e tanta coisa. E os irmãos: vamos embora. Eu falei: não vamos ficar na comunhão, Deus vai fazer uma obra com nós. De repente se abriu o batismo e começou o batismo. E chegou o momento, na hora da palavra, eles ainda estavam um pouco menos atônitos, espantosos, e criticando. De repente a voz da palavra de Deus disse assim: então calai-vos e calai-vos agora. Chega um pouquinho para perto aqui, tem um assunto para vocês nessa manhã. Houve um silêncio, começaram a subir a galeria e vieram tudo em volta. Sabe que Cristo vos diz nessa manhã? Que vocês que estão aqui são tudo um bando de covardes. Sabe por que o Senhor nos chama de covarde? Porque vocês nunca foram homem. Vocês sempre se julgaram ser homem, com uma 380 na cintura, uma ponte 40, um 38, com peixeira, com faca, com tantas coisas. E dessa coragem diabólica, que não é coragem, não é ser homem, é covardia, vocês fizeram muita casa chorar, muito pai, muita mãe de família chorar. E hoje Cristo nessa manhã vem vos dizer que vocês são um bando de covardes. Vocês aceitam o desafio nessa manhã? Porque o único que foi conhecido como verdadeiro Deus e verdadeiro homem é quem vos anuncia o Evangelho nessa manhã. Jesus Cristo teve morte de cruz, não desceu da cruz, não colocou nada sobre as suas mãos para matar ninguém, mas veio para absolver. Teve uma intelectualidade, um ato de um homem nobre e verdadeiro. Vocês querem ser homem? Todos falaram. Para vocês se tornarem homem, renuncie o crime, renuncie o tráfico, renuncie a poder, renuncie a facção. Se vocês se renunciarem, eu vos faço hoje um verdadeiro homem, íntegro na graça e um verdadeiro cidadão no céu também.
essa mesma pomba ela está parando dentro desse nome. Não tem sinal de Deus aqui hoje. Essa dentro do arraial. Um silêncio mútuo. A palavra terminou, foi dada a liberdade. Veio primeiro a oração com imposição de mão na cabeça. Palavras da imersão, antes de emergir ele, Deus batizou ele com a promessa. Veio o segundo, palavra da imersão, Deus batizou ele com a promessa. Veio o terceiro, palavra da imersão, Deus batizou ele com a promessa. Mas o quarto pulou dentro das águas da roupa do presídio, me batiza rápido, irmão. Eu falei, peraí, eu tenho que falar da doutrina, do evangelho, do ensinamento, não me precisa falar nada. 7 anos Deus me batizou com a promessa. 9 anos eu me pensando. Que Deus está dando aqui. Tem muitos filhos de nosso irmão, toca na reunião de jovens, é auxiliar, congrega, ora, visita, viaja, namora irmãzinha, namora irmãozinho, mas não batiza. Ah, eu estou pedindo sinal. Peraí, quer mais sinal entre o mundo que Deus te escolheu, que colocou para tocar, organista, chegou para a promessa? A palavra diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Quem não crer estará condenado. Aleluia. Sabe por que Deus manda dar esse conselho? Porque o ano de 2020 vai ser um ano diferente no meio da mocidade. Paulo dizia: quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, mas quando eu passei a ser homem eu deixei das coisas de menino. Sabe o que Deus manda dizer por esse conselho? As coisas de menino vai nos deixar aqui hoje. E Deus me manda anunciar que o espírito de idoneidade vai nos esses moços e essas moças. A partir de agora você vai entender porque você tem que se batizar para ser um homem e uma mulher de verdade no compromisso da vida eterna. Aqui, se deixar ela vai embora, já foi embora. Mas daqui tanta coisa bonita que Deus tem feito, tantos sinais, tanto milagre, prodígio e maravilha, e só nos resta agradecer a Deus. Convido a irmandade, o ministério, a mocidade presente para nos visitar em Tupéva, que vai ser de grande alegria receber todos nós junto de nós, porque nós não temos outro prazer, outra alegria a não ser a viver a graça. Tem tanta coisa bonita que Deus faz. Esses dias nós estávamos em casa e tinha bastante mocidade, cada um de um lado um pouco, e nós fomos orar dentro de casa. E quando nós estávamos na oração, o Senhor usava de alguém e dizia assim: mocidade, abriu uma porta diferente. E eu vejo uma mão nos chamando e nos convidando a entrar. Comunhão, vamos entrar agora. E quando o servo de Deus ia discorrendo isso, ele ia discorrendo o lugar que nós estávamos. E de repente, sabe o que aconteceu? De repente um moço, ele estava assim, uma distância de quase 1,5 metro longe de mim. Uma fé tomou ele. Ele falou: Senhor, tudo uma queda tão grande. E quantos espíritos estão dizendo que tu não me ama aqui, que eu não vou aguentar permanecer, mas eu vou correr aqui em joelho, eu vou dar um abraço nele agora. E eu creio que uma força